Obrigado a todos. Neste primeiro capítulo, abordamos as raízes do conflito israelense-palestino. Começamos por definir um fato que não pode ser negado. Uma única terra para dois povos que historicamente nunca tiveram uma terra. Só para dizer, os judeus reivindicam a terra de Israel desde 70 d.C. Desde a destruição do último templo de Jerusalém. Desde então começou a famosa diáspora. Os judeus se espalharam primeiro por toda a Europa e depois pelo resto do mundo. E então os palestinos, uma população de origem árabe, mas não inteiramente muçulmana, aliás, que se estabelece na área. A partir das várias migrações que afetam a área a partir do século IV d.C. e que se estratificam, se misturam com outras etnias. Mas nunca receberam uma impressão, um claro reconhecimento de nação autônoma. O grande confronto ocorre no século XX, ocorre quando os dois respectivos focos nacionais reivindicam primeiro um e depois o outro, o status de nação. A nação não é simplesmente um Estado. A nação é ser reconhecida como um conjunto, com uma própria língua, suas próprias tradições, uma própria história. Por exemplo, existe a nação armênia, que não é exclusivamente o Estado da Armênia, mas também todos os imigrantes, principalmente na França. Existe a nação italiana, e ela existia bem antes da unificação da Itália, em 1861. Existe uma nação judaica, neste caso israelense, existe uma nação palestina. O problema é que fazer coexistir duas nações tão diferentes e por tanto tempo não reconhecidas, nem de um lado nem do outro, é problemático. Muito, muito problemático. Também é para as Nações Unidas, pense nas atuais Nações Unidas, que nasceram das cinzas da falida Sociedade das Nações, e com base naquela Carta do Atlântico, assinada em plena Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. Eles se encontram enfrentando, assim que dadas, já várias questões. Uma dessas é justamente o ex-mandato britânico sobre a Palestina. Por outro lado, a partir de 1919 em diante, a Grã-Bretanha administra grande parte da área do Oriente Médio, em nome do Acordo Sykes-Picot, um acordo que poderíamos definir como subterrâneo, assinado em pleno grande conflito mundial. O primeiro, a famosa Grande Guerra entre o Sr. Sykes e o Sr. Picot, representantes respectivamente do Ministério das Relações Exteriores britânico e francês. Estes dois senhores que agem pelos seus respectivos governos. Bem, esses dois senhores decidem, com a guerra em andamento, dividir os despojos do que não será mais o Império Otomano. A Arábia será deixada em paz, será oficialmente deixada para os Hashemitas, que, no entanto, a perderão alguns anos depois em uma guerra civil com os Wahhabis de Al-Saud. O resto da península é dividido, o reino do Iraque é criado do nada, mas existiu antes. Confiado a um Hashemita, o reino da Transjordânia é criado, também confiado a um Hashemita. Mas ambos são regimes fantoches, são dependentes e não independentes. Dependentes de quem? Da Grã-Bretanha. Síria e Líbano estão sob domínio francês, além da Palestina. A Palestina, que nos anos 20 começa a haver uma massiva imigração judaica, impulsionada por quê? Há uma palavra que para alguns soa como um insulto ou como uma palavra feia, em qualquer caso. Sionismo! Mas você sabe o que significa sionismo? Deriva principalmente do Monte Sião, uma das colinas de Jerusalém. De acordo com a tradição judaica, é uma colina de grande importância religiosa. Com o termo sionismo, no entanto, refere-se ao desejo de devolver aos judeus uma pátria em terra. Aqueles judeus que estão espalhados, como dissemos, por todo o globo, entre o final do século XIX e o início do século XX, começam a formar uma espécie de consciência nacional. O mérito é de um jornalista. Seu nome é Theodor Herzl. Ele é vienense, mas é judeu. E Herzl presencia, no início de 1896, um fato que o perturba. Talvez alguns de vocês já conheçam esse fato. Talvez o tenham visto no cinema, foi retratado em um filme muito popular de Roman Polanski, O Oficial e o Espião. Esse fato é a degradação do capitão de Rifus, um oficial de artilharia francês falsamente acusado, com provas manipuladas, de alta traição.
O caso, então, esclareceu que Dreyfus era apenas vítima de maldições alheias. Mas aquela degradação pública, acompanhada por uma campanha de ódio antissemita, havia impulsionado Herzl a escrever um texto, o Manifesto do Movimento Sionista. O manifesto expressava o desejo de dar aos judeus, dispersos globalmente, uma pátria de forma diferente. Entre o final do século XIX e o início do século XX, os judeus na Europa não estavam realmente bem. Na verdade, não é apenas na França, onde o revanchismo pós-derrota de 1870. As suspeitas tanto contra os judeus quanto contra os assasianos, e Dreyfus tinha o defeito mortal de ser tanto judeu quanto assasiano, tornavam o clima envenenado. Não, existem os pogroms no leste, no Império Czarista, onde a polícia czarista descarrega a raiva popular. Uma raiva devida à falta de comida, à fome, à falta de educação, ao frio, às doenças. Os judeus são acusados de serem os causadores de todo o mal. A polícia czarista chega ao ponto de fabricar uma falsificação histórica muito famosa. Os Protocolos dos Sábios Anciãos de Sião, que nada mais é do que um manifesto teórico de supremacia judaica, mas que é precisamente uma falsificação. É apenas a vontade da polícia czarista de criar o casus belli perfeito para justificar os pogroms, os massacres. É precisamente da Rússia czarista que os primeiros judeus fogem e vão para a Palestina, estimulados pelos escritos de Herzl e pelo desejo de encontrar uma pátria. Na Palestina, no entanto, deve-se dizer que ainda resistia por vários séculos uma pequena comunidade judaica que inicialmente não via com bons olhos essa nova imigração. Mas os primeiros anos correm bem. O que muda é a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e a desintegração do Império Czarista. A derrota dos otomanos cria, como dissemos, uma divisão do antigo império. A desintegração do Império Czarista provoca mais fugas. Não existem apenas os chamados russos brancos, não os bielorrussos. Estamos falando dos mencheviques, dos opositores, dos bolcheviques. Não, também existem judeus que estão fugindo, procurando uma terra prometida, procurando uma nova pátria e começando a se mover cada vez mais para a Palestina, para Jerusalém. Por outro lado, os próprios judeus, quando comemoram, dizem "no próximo ano em Jerusalém". Há uma raiz cultural, religiosa, histórica em tudo isso. O problema é que o influxo inicialmente incontrolável de uma verdadeira migração provoca reações adversas. Reações adversas no mandato britânico, pois os britânicos não estão prontos para receber e reorganizar todas essas pessoas. E reações adversas dentro da comunidade árabe, que, embora esteja sob proteção dos ingleses, não aprecia. Porque mais pessoas significa menos terra para habitar, mais assentamentos. Eles são vistos como uma usurpação. É nesse momento que surge o futuro conflito árabe-israelense, com as primeiras fraturas se manifestando entre o final dos anos 20 e início dos anos 30, com até mesmo pogroms, até mesmo na Palestina. O instigador desses pogroms é o grande mufti de Jerusalém, uma autoridade religiosa sunita. Al-Husseini decide estimular a população local contra a imigração judaica. A ironia do destino à parte. Quem sofre com esses pogroms não são os imigrantes europeus, mas sim os judeus que viviam na Palestina há séculos. A pequena comunidade local que é massacrada. A partir daquele momento, os ingleses intervêm, colocam freios na imigração através do chamado Livro Branco. Eles até implementam um bloqueio naval para evitar que navios que carregam judeus desesperados possam chegar às praias da Palestina. A Segunda Guerra Mundial adiciona outros elementos a uma tragédia que poderíamos definir como perfeita. O Holocausto, sabemos, representa uma das maiores tragédias humanas. Quando a guerra termina e os horrores dos campos de extermínio são revelados, o mundo fica chocado. Os ingleses então abandonam o Livro Branco, permitindo novamente a imigração, com percalços no trajeto. É o caso do navio President Warfield, rebatizado como Exodus, que partiu da Alemanha com muitos refugiados dos campos, rumo à Palestina. O trajeto do navio é seguido por navios de guerra britânicos. É desviado para Chipre. As pessoas em bordo, em um certo ponto, iniciam uma greve de fome. Ou desembarcarão na Palestina ou morrerão todos a bordo no porto. É um caso que causa escândalo, o da Presidente Warfield. Mas há mais, porque após os pogroms dos anos 30, os judeus na Palestina se organizaram em núcleos de autodefesa. A Ginal, que é uma verdadeira milícia de autodefesa.
E então há formações terroristas, o Irgun, e de uma costela deste, a banda Shterna. São extremistas, são ultranacionalistas, judeus. Para eles, o importante é conquistar toda a terra, tomar tudo o que é necessário. E são exatamente essas formações que atacam não apenas as aldeias árabes, mas também os próprios ingleses. Atacam as estações de polícia, os postos de controle, até explodir uma ala inteira do Hotel King David, o hotel que abriga boa parte do Estado-Maior do Mandato Britânico na Palestina. O atentado terrorista ao Hotel King David é o ápice da situação. A partir daquele momento, os ingleses devolvem o mandato às Nações Unidas. E o que a Organização das Nações Unidas faz? Discutem, até chegar a uma resolução. Uma resolução que oficialmente recomenda a divisão do ex-mandato em 2 estados separados, um para os judeus e um para os palestinos. Começa-se a usar o termo palestino para definir aquela comunidade árabe que habita o território. É uma comunidade que não é reconhecida como egípcia, não é reconhecida como síria, não é reconhecida como libanesa, não é reconhecida nem mesmo como jordaniana palestina. Pessoas sem uma bandeira, sem uma nação, sem nada que possa garantir suas legítimas aspirações. A Resolução 181, votada em 29 de novembro de 1946, recomenda essa divisão. Um pouco para lá, um pouco para cá. Com Jerusalém como uma cidade livre, como um núcleo independente que garanta os direitos de todos, mas que não pertença a nenhum dos 2 estados. É uma utopia, uma bela utopia, teorizada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas não é uma utopia praticável. Por quê? Logo após a proclamação do Estado de Israel, em uma ala do Museu de Tel Aviv, onde se destaca o traço de Theodor Erdogan, começa a primeira das guerras árabe-israelenses. Israel, que ainda não é um Estado, mas que busca arduamente se afirmar como Estado. É atacado pelo Egito, pelo Iraque, pelo Reino da Transjordânia, pela Síria, pelo Líbano. Certo, nem todos os exércitos participam de maneira igual. Mas notaram uma coisa? As repúblicas árabes, os reinos árabes, não intervêm para proteger os palestinos. Eles não se importam, o que eles querem é pegar partes do espólio. Eles não querem um Estado judeu, porque na verdade eles querem colocar as mãos na Palestina. E isso é visto no final da guerra de 1949, surge um Estado de Israel. Mas cada um pegou algo. O Egito, por exemplo, pegou a faixa de Gaza, que manteve até 1967 o Reino da Transjordânia. Pega a Cisjordânia. A Cisjordânia que, aliás, é a área mais fértil de toda a planície ao redor do Jordão. Aqueles que deveriam ser territórios dados a um Estado palestino, que porém não tem estruturas, não tem líderes, não tem nada, são tomados por outros estados. Veja, esta é uma das grandes distorções do conflito árabe-palestino. Pensem nisso. Muitos se proclamam padrinhos defensores da causa palestina, mas poucos renunciam a algo para ter um Estado palestino, porque um Estado palestino possa realmente nascer. Não é coincidência que até meados dos anos 60, os palestinos sejam essencialmente hóspedes indesejados em sua própria terra, administrada por outros estados. Vivem em campos de refugiados, na Cisjordânia, na Transjordânia, em Gaza. Essa seria a terra deles. No entanto, vivem como hóspedes mal tolerados pelos egípcios e jordanianos. Depois a história terá várias mudanças. Ele defende que se deve chegar aos acordos de Oslo de 1993, especialmente em tudo isso, para que haja as verdadeiras premissas para a fundação de um Estado palestino. Para implementar aquela resolução da Assembleia Geral do Novo, quantos anos se passam? De 1947 a 1993. São necessários 46 anos para começar a esboçar uma divisão do território para dar origem, acima de tudo, a um verdadeiro Estado palestino. Enquanto o Estado israelense, no entanto, já tem estruturas sólidas desde o seu nascimento, tem um governo, tem uma aparência de parlamento, o que então se tornará a Knesset? Tem estruturas estatais. O Estado palestino não tem nada e deve essencialmente pegar emprestado o que encontra, absorvê-lo, reorganizá-lo, inclusive com estruturas. Porque se chegamos à situação moderna em que existem quase 2 estados palestinos, a Cisjordânia, sob a Autoridade Nacional Palestina, e a faixa de Gaza, governada há muitos anos pelo Hamas, é porque falta,
e sempre faltou, infelizmente, ao povo palestino uma autêntica consciência de nação. Sempre se pensou no âmbito palestino em poder retomar uma terra que foi idealizada, mas sem contornos precisos, sem uma estrutura precisa. Retomar o que foi tirado pelos judeus tem sido o mantra há muito tempo por parte das formações combatentes. Parlamentos palestinos, aqueles que são protagonistas de atos de terrorismo puro, até mesmo na Europa, o inimigo sionista, aquela palavra que já dissemos, tem uma conotação negativa, mesmo que na realidade tenha nascido com nobres, entende? Mas se Israel, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de todas as suas estruturas, suas contradições, ainda se tornou um Estado democrático de imprensa ocidental, o fato de não haver um contraponto palestino, é claro, aumenta ainda mais as dificuldades. E então, para misturar tudo, existem esses extremos opostos, esses nacionalismos opostos que mais uma vez separam o que deveria ser igual. De 5 a 10 de junho de 1967, a área do Oriente Médio muda de maneira radical, após um conflito relâmpago, uma guerra relâmpago no deserto e nas alturas. Mas como isso aconteceu? E principalmente, quais são os efeitos da Guerra dos 6 Dias? Os efeitos ainda são vistos hoje, mas para entender o porquê da Guerra dos 6 Dias, precisamos voltar muito no tempo. Precisamos voltar à metade dos anos 50, quando Israel acabara de ser formado. Defendeu-se durante a chamada Guerra de Independência Israelense, ou Primeiro Conflito Árabe-Israelense, e ao redor começou um período de revolução. Na Transjordânia, o rei Abdallah é assassinado a tiros na escadaria que leva ao pátio das mesquitas. Ele é morto por um extremista que atira nele e também atira no neto, o futuro rei Hussein. No entanto, ele se salva porque a bala destinada ao coração se choca contra uma pesada medalha que Abdallah havia pregado no peito do neto. Outras reviravoltas acontecem na Síria, mas ainda mais no Egito. Aquele Egito que emergiu da Segunda Guerra Mundial, sob tutela britânica, e depois se libertou sob o reinado de Farouk, destrona seu bom. Não só Farouk é expulso, mas durante a revolução conduzida pelos chamados oficiais livres, toda a classe política e dirigente egípcia é revolucionada. Desaparece substancialmente o partido Wafd, o partido que havia dominado a cena desde 1910, considerado corrupto, agora comprometido com o poder real. Afirma-se um caminho socialista árabe que levará o nome do líder da Revolução Egípcia, Gamal Abdel Nasser, alto oficial do exército. O nasserismo, ou socialismo árabe, ou ainda pan-arabismo, é uma corrente de pensamento que identifica todos os povos da zona como árabes, e, portanto, interessados em uma unidade árabe. Unidade primeiramente de intenções, e, se possível, também política. Por outro lado, o nasserismo que sopra como um vento em toda a região leva ao sangrento golpe de Bagdá, do qual já falamos em um vídeo específico com o assassinato da família. A Hashemita leva o presidente Shamoun no Líbano a pedir a intervenção dos marines americanos para evitar que o Líbano também caia no caos. Pois bem, esse vento forte do nasserismo também leva à constituição do que será conhecido como República Árabe Unida. Uma união, para dizer a verdade, efêmera entre Egito e Síria, com a intenção não apenas de dar um sinal de panarabismo, mas também de esmagar o grande inimigo da região, Israel. Aquele Israel que apenas 2 anos após a ascensão ao poder de Nasser, participou da chamada Guerra da Síria. Estamos na metade dos anos 50. Nasser, para modernizar o Egito, precisa de dinheiro, muito dinheiro. Sua intenção é criar um Egito finalmente emancipado do passado e capaz de olhar com esperança para o futuro. É necessário dinheiro para várias coisas, incluindo comprar armas da União Soviética. Mas essa é outra história. Para obter esse dinheiro, também é necessário construir o que se tornará a grande barragem de Aswan. Nasser. Ele tem a ideia de nacionalizar, com alguns anos de antecedência em relação ao fim do contrato, o Canal de Suez. Aquele canal que é vital para a circulação de mercadorias. Os ingleses são simplesmente despejados. Deveriam deixar o canal daí há alguns anos. Por outro lado, o contrato está expirando e já está previsto que não será renovado. Mas Nasser antecipa os tempos e, acima de tudo, estabelece que o canal não deve ser governado de maneira internacional.
Não, deve ser inteiramente de maneira egípcia, e os navios em trânsito devem pagar os direitos de passagem ao Estado egípcio. Essa interferência de Nasser em um assunto inicialmente visto como estritamente europeu incomoda. Incomoda principalmente duas nações. Agora duas ex-nações colonialistas. A Grã-Bretanha, que é definitivamente um ator na situação, visto que é despejada, e a França, que nunca gostou. Todo esse ativismo de Nasser, que julga muito perigoso para a estabilidade da área, começando pela Argélia. Pois bem, Inglaterra e França se aliam, tramam um plano de intervenção para atacar o Egito e depor Nasser, mas precisam de um casus belli. Em suma, mais motivo para intervir. Por outro lado, se atacassem o Egito, seriam vistos como neocolonialistas, como fascistas, como agressores sem nenhum motivo. Portanto, o golpe de gênio é envolver Israel. Israel que inicia uma série de escaramuças na fronteira e então, de repente, rompe as barreiras e ataca Gaza e o Sinai, e chega quase ao Canal. Nesse ponto, os anglo-britânicos intervêm oficialmente como força de interposição, como força de paz, na realidade para expulsar por sua vez os egípcios e apontar para o Cairo. O plano não chega a um cumprimento perfeito porque as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, se intrometem. Estão muito preocupados com a evolução dos eventos e, no final, decidem intervir, ameaçando retaliações, até mesmo nucleares. Israel, França e Grã-Bretanha devem se retirar. O que é uma vitória israelense no campo se torna um sucesso político para Nasser, que a partir desse momento se estabelece definitivamente como a nova liderança árabe. A verdadeira era do nasserismo, a República Árabe Unida, e as ideias ofensivas de Nasser nascem a partir desse momento, que decide acabar, mais cedo ou mais tarde, com o Estado judeu. Rapidamente, ele adquire mais armas da União Soviética. Adquire aviões de bombardeio, aviões de caça, interceptadores, aviões de transporte, tanques de guerra, peças de artilharia autopropulsadas. Ele também pede mísseis, mas a União Soviética não está disposta a vender mísseis naquele período. E nessa questão, nós lidamos com isso falando sobre a Operação Damocles dos mísseis de Nasser. Você pode encontrar o vídeo no canal. Claro, o Estado judeu não fica apenas observando. Aliás, se Nasser compra armas, Israel faz o mesmo, se os antigos fornecedores de Israel não estão mais disponíveis. Por outro lado, Israel nos primeiros anos de vida obteve suprimentos da Iugoslávia, da República Tchecoslováquia, até mesmo da União Soviética. Porque visto como uma tentativa anti-imperialista, anticolonialista. A partir de meados dos anos 50, Israel tem um fornecedor de armas privilegiado que continua até hoje, os Estados Unidos da América. Israel precisa de muitas armas, principalmente de tanques de guerra. E graças à administração Kennedy, um acordo é aperfeiçoado. Chama-se Levi-Strauss. Dos nomes dos ministros das Relações Exteriores de Israel e da Alemanha. Os Estados Unidos, para evitar irritar os árabes, por outro lado, na região, apoiam tanto o Líbano quanto a Transjordânia. Intervêm através da República Federal Alemã, onde os israelenses são autorizados a comprar tanques Patton M40 e 7 e M48 de segunda mão, importados dos Estados Unidos ou produzidos localmente sob licença. Esses tanques viajam da Alemanha até Israel e constituem uma boa parte do novo arsenal ofensivo israelense. As fricções entre a República Árabe Unida, portanto Egito e Síria, de um lado, e Israel do outro, continuam por muito tempo. Eles se desgastam por meses. Por outro lado, nenhum dos dois contendores tem ilusões sobre o que acontecerá. Todos sabem que a guerra é essencialmente inevitável. A HAL, no final, mesmo que já tenha sido redesenhada porque deixou de existir no Egito e na Síria, também envolve a Jordânia. Hussein não está particularmente convencido, mas sabe que uma recusa sua provocaria rapidamente um golpe de Estado. E o seu fim, não apenas político. Então ele decide se submeter e fazer parte do grande plano de ataque contra Israel. Israel, no entanto, está perfeitamente ciente de tudo o que acontece no campo inimigo. Ele tem uma excelente rede de informações, e parte dessa rede é uma super espiã. Wolfgang Loh, verdadeiro nome Zeheb, é um Yeki, é um judeu nascido na Alemanha, que migrou para Israel e construiu uma falsa identidade como ex-oficial nazista. Afinal, ele é alto, loiro, de olhos azuis, traços marcantes e não é circuncidado, o que é bastante peculiar.
Ele se infiltra nos círculos militares do Cairo, abre uma escola de delegação frequentada pelos melhores oficiais da região egípcia, inclusive dos serviços secretos. E ele obtém informações que até pouco antes do início da guerra envia clandestinamente para Tel Mesa. Wolfgang Lotz é preso bem antes do início da guerra. É pego enviando mensagens de um rádio pequeno no banheiro de sua casa. Mas inicialmente se pensa que ele é um espião alemão, vai levar algum tempo para esclarecer sua natureza. Mas seu trabalho é fundamental. É fundamental porque não só permite desmascarar o programa de mísseis nasseriano. Seu trabalho permite a Israel identificar todas as bases militares organizadas para a ofensiva e preparar, por sua vez, uma contraofensiva, aliás, uma contraofensiva preventiva. Atacar primeiro para evitar ser atacado. A ofensiva israelense começou às 7h45 de 5 de junho de 1967. Por que os israelenses decidiram atacar? Por quê? A jogada egípcia de fechar os estreitos de Tirana. Os estreitos pelos quais passam os navios israelenses a caminho de Eilat representa o clássico casus belli. O motivo clássico para gerar uma crise diplomática e depois militar. Antes de serem atingidos, como dissemos, os israelenses atacam primeiro, atacam com a aviação, que em ondas, em poucas horas, com a Operação Focus, destroem no solo quase todos os aviões e helicópteros fornecidos pela União Soviética, tanto para a Síria quanto para o Egito. As forças aéreas da Jordânia também são atingidas no solo em uma manhã. Israel garante a supremacia aérea, que na guerra e nos vastos espaços do deserto é fundamental. A partir desse momento, começam as operações terrestres, operações que têm 3 direções. A primeira é ao norte, na verdade, ao nordeste. Aponta para as colinas de Golã. São colinas que dominam a Galileia. Mas quem as conquista também pode olhar até Damasco e, portanto, exercer um controle ao invés de uma ameaça. Em perspectiva de ambos os lados das colinas. Essas alturas estão nas mãos dos sírios que, em poucos dias, são feitos para desalojar. Das forças de defesa de Israel, as forças de defesa de Israel, as forças armadas israelenses. A segunda diretriz é a sudoeste, Gaza e o Sinai. Em 5 dias de combate, o exército israelense expulsa o egípcio de Gaza e corre por todo o Sinai. Retoma as etapas percorridas alguns anos antes e chega a Sharm el-Sheikh, ao sul, e à vista do canal a oeste. Por fim, a última direção, a leste de Jerusalém e da Cisjordânia. Jerusalém estava dividida desde 1949, após o fim do primeiro conflito, metade árabe sob o controle da Transjordânia e a metade israelense, quase um enclave. A operação para Jerusalém não é simples, mas consegue, tomando o saliente de Latrum, tomando Ramallah e depois se espalhando por toda a Cisjordânia. No final da guerra, em 10 de junho de 1967, quando se chega a um acordo para o cessar-fogo. O mapa do Oriente Médio mudou. Israel mais que dobrou seu tamanho territorial, tomou todo o Sinai e Gaza. A Cisjordânia, usaremos isso em terra. E o Golã tem uma posição de força tal que pode dominar os adversários, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista político. As negociações, que duram de 67 até 1981, serão exaustivas e verão Israel sempre desempenhando um papel de protagonista. Apesar da ofensiva de 73, o conflito do Yom Kippur persistiu. Israel pode contar com sua posição de força, tanto que conseguiu anexar imediatamente Jerusalém e posteriormente também Icolá. Um ato unilateral, não reconhecido pelas Nações Unidas. Na verdade, as Nações Unidas emitem uma resolução do Conselho de Segurança que exige que Israel se retire dos territórios invadidos e inicie negociações de paz. A retirada ocorrerá do Sinai após os primeiros acordos de Camp David, acordos que custarão a vida do presidente egípcio Sadat, o homem que assume o lugar de Nasser quando o Raiz sofre um ataque cardíaco fatal. O Golã não retornará mais aos sírios. Será mantido e incorporado em Israel. Gaza e a Cisjordânia serão governadas pelos israelenses até o nascimento do que hoje é chamado de Autoridade Nacional Palestina, embora dividida em 2.
Desde então, os árabes chamam 1967 de Al-Naqsa, a derrota, ou pior ainda, a catástrofe. É uma derrota ardente, que mostra acima de tudo como a suposta unidade árabe, o suposto pan-arabismo de Nasser, é apenas uma fachada. Porque no fundo, cada república, cada potentado, cada reino sempre agiu, como já dissemos, outra vez, para o seu próprio interesse. E preferiu posteriormente agir e negociar cada um por conta própria. A derrota de 1967 também marcará o nascimento da longuíssima temporada do terrorismo palestino e dará início a uma nova temporada da diáspora palestina. Os palestinos se moverão da Cisjordânia para a Jordânia, colonizarão, tentarão transformar o reino em uma espécie de Estado palestino, até o 1970. Então, após a expulsão forçada decidida pela reação furiosa do rei Hussein e da Legião Árabe, o Líbano, que é um paraíso, a Suíça do Oriente Médio, mergulha em um pesadelo muito longo. Muito antes dos 15 anos de guerra civil, e então acordou em tempos recentes com as dificuldades políticas. E ainda com a pesada e opressiva presença na região do gendarme sírio e do Hezbollah. O ano de 1967, a Guerra dos 6 Dias, representa para os historiadores um tema de estudo profundo, para entender as dinâmicas de uma região cada vez mais complexa. E que a partir daquele momento, não só viu as linhas de fronteira, os mapas geopolíticos serem reescritos várias e várias vezes. Produziu em 1967 muitas perturbações de tipo social, econômico, militar, analítico e diplomático. Se por um lado 1967 produziu a onda longa do terrorismo, por outro também levou alguns estados árabes a iniciar um árduo processo de reconhecimento do Estado de Israel. Não é um caminho concluído, não é um caminho simples, mas é claro que para encontrar a paz, para encontrar um ponto de equilíbrio, é necessário reconhecer uns aos outros e entender que este planeta, que é único, deve nos conter. Todos nós, cada um com suas legítimas aspirações, mas que não podem se tornar prevaricações contra nosso próximo e nosso semelhante. Eis que o Oriente Médio se torna o paradigma de tudo isso. Estados que lutam, povos que lutam, se odeiam, se massacram. E ao fundo, os apetites nacionais e nacionalistas. A vontade de poucos de encontrar um ponto de encontro, de encontrar a paz, de depor as armas de uma vez por todas. E os olhos atentos da opinião pública europeia, mas ainda mais das grandes potências que viram no período da Guerra Fria e também depois o Oriente Médio, como uma espécie de amortecedor ou de campo de teste. Não tanto pelas armas quanto pelas respectivas estratégias. Quase como se fosse o ensaio geral à espera de um confronto mais áspero, mais difícil, mais duro. Em muitas outras partes do globo, muitos se fazem a mesma pergunta. É possível que dois povos disputem o mesmo pedaço de terra? É possível que não haja uma solução que agrade a ambos. É possível que não haja nada mais a fazer do que lutar pela eternidade. Bem, se ouvirmos os dois lados, parece quase que não há nada mais a fazer. Um deve prevalecer, o outro sucumbir. As mesmas histórias de sempre. Mas, na verdade, se analisarmos a história de ambos os lados, bem, descobrimos que houve algumas alternativas. Algumas foram rejeitadas por impossibilidade, outras foram consideradas inadequadas. Em alguns casos, houve verdadeiros abusos. Comecemos do início. Vamos para o final do século XIX, início do século XX. Já no primeiro vídeo, falamos sobre a figura de Theodor Herzl, aquele jornalista vienense que, chocado com o desfecho do caso Dreyfus, na França, dá origem ao movimento sionista, para dar aos judeus de todo o mundo uma pátria, uma verdadeira pátria, uma nação. Pois bem, a primeira intenção não é exatamente voltada para Jerusalém. A primeira intenção do sionismo é obter um reconhecimento. Portanto, ser reconhecido como um movimento nacional para a obtenção de uma entidade estatal a ser definida. E o primeiro reconhecimento vem da Inglaterra, que oferece a Uganda no início do século XX, sim, aquele estado hoje independente no coração da África. O estado que aprendemos a conhecer através de um dos nossos vídeos, o dedicado a Idi Amin Dada, você encontra no canal.
mas que na época era uma colônia britânica e os próprios britânicos pensavam que poderiam dispor dela um pouco à vontade. A oferta de Uganda foi descartada, um pouco por impossibilidades técnicas, um pouco pela dificuldade em realizar uma migração em massa do velho continente para o coração da África. No início do século XX, viagens aéreas eram impossíveis e travessias de navio muito longas, cruzando desertos. Da selva, nem vamos falar sobre isso, vamos um pouco mais adiante. Anos 30, é a Alemanha de Hitler. Hitler chega ao poder no início dos anos 30. Ao pensar em um plano de evacuação dos judeus da Europa, não é a evacuação proposta depois na base, que é basicamente apenas uma perífrase para esconder o extermínio. É uma legítima evacuação, isto é, um desejo de transferir todos os judeus europeus para outra região. Com o início da guerra, com a derrota da França e com o surgimento da França de Vichy, pensa-se em Madagascar. Favorecer a emigração judaica, que já havia começado há 20 anos, indo em direção à Palestina em uma direção diferente. Uma ilha, uma grande ilha ao largo da costa africana, no Oceano Índico, a ser dedicada exclusivamente ao povo judeu. Este também é um projeto essencialmente utópico, é impossível de realizar por muitos motivos. No entanto, isso destaca o fato de que de vez em quando existem alternativas. A melhor alternativa é a proposta pelas Nações Unidas, com as resoluções sobre as quais já falamos. A criação de um duplo Estado, um judeu, o outro palestino, com Jerusalém como território neutro. Mas essa solução, que inicialmente havia sido aceita pelos colonos judeus, foi rejeitada. Não tanto pelos palestinos não consultados na Organização das Nações Unidas e sem uma verdadeira representação, mas pelos outros países árabes. E já vimos o porquê. Muito mais fácil atiçar o fogo para pegar tudo o que está disponível. O Egito, que toma a faixa de Gaza, a Transjordânia, que toma a Cisjordânia. Em suma, muito melhor dividir o bolo sem deixar migalhas nem para os judeus, nem para os palestinos. Mas os palestinos, desde 1949 em diante, também viveram uma diáspora que se orientou em várias direções. A faixa de Gaza foi uma dessas, e ainda vemos isso hoje. Muitas décadas se passaram desde então, e ainda assim, a faixa tem sido, desde 1949, um receptáculo de campos de refugiados. Por outro lado, inicialmente sob a proteção egípcia, mesmo com o controle nasseriano a partir de 1952 em diante, e depois com o controle de Sadat e seus sucessores. A faixa sempre tentou acolher, mas também sufocar, acolher os refugiados e sufocar os impulsos mais perigosos, não tanto para Israel, mas para o Estado egípcio. Pensemos nos irmãos muçulmanos, aquela congregação um pouco política, um pouco religiosa, que por muito tempo contrasta o poder dos militares no Egito e que é esmagada sem piedade. Pense apenas que o atual Hamas nasce idealmente de uma costela dos irmãos muçulmanos, e isso diz muito. Depois, há a Cisjordânia, a West Bank, a margem ocidental, além do Jordão, território anexado pelo Reino da Transjordânia, Reino Hashemita, disputado, depois conquistado por Israel em 1967. Um território repleto de campos de refugiados onde nascem muitas formações combatentes e terroristas. A mais conhecida de todas é a Al-Fatah, o braço armado da Organização para a Libertação da Palestina. A Organização para a Libertação da Palestina. Então, estamos falando de Yasser Arafat. Aqui está a Organização para a Libertação da Palestina. A Organização para a Libertação da Palestina, por muitas décadas, se propôs a um objetivo duplo. De um lado, a destruição de Israel. Do outro, a paralisação e a constituição de um Estado palestino. Mas na impossibilidade de alcançar a destruição de Israel, a Organização para a Libertação da Palestina tentou 2 vezes em sua história modelar, ou, se preferir, usando um termo um pouco diferente, terra formal dos estados existentes. Um desses era o Reino da Transjordânia. Depois de 1967, por cerca de 3 anos, os combatentes da Organização para a Libertação da Palestina se moveram cada vez mais para além do Jordão. Eles estabeleceram suas bases para realizar incursões para a Transjordânia, mas isso não foi suficiente. Se inicialmente os jordanianos favoreceram a presença dos combatentes palestinos em seu território, na verdade, em alguns casos, eles até os apoiaram durante suas incursões além da fronteira.
Deve-se dizer que, com o passar do tempo, essa presença se tornou cada vez mais incômoda. Digo-lhes uma data: setembro de 1970 é um mês que passará para a história como o Setembro Negro, e dará o nome, posteriormente também, a uma das formações terroristas mais extremas, a responsável pelo massacre de Munique nas Olimpíadas de 1972. Já falamos sobre isso. Vocês encontram o vídeo no canal. O que acontece no Setembro Negro de 1970? Após 3 anos de convivência forçada, a situação piorou. De enraizamento cada vez maior da própria Organização para a Libertação da Palestina, da Fatah, das formações combatentes palestinas dentro do seu próprio Estado. Rei Hussein da Jordânia diz chega, e diz isso após episódios muito graves. Acontece, por exemplo, que, feito o braço armado da OLP, desvia alguns aviões civis para o território jordaniano, fazendo-os pousar. Sombreamento de 2 páginas. Passageiros são feitos, pode-se explodir na pista. Contudo, capturado por câmeras internacionais e até mesmo vistos criados ad hoc pela OIP, colocados nos passaportes de passageiros e tripulação. O escrito Estado Livre da Palestina é um abuso ao nível da soberania. Rei Hussein, pouco a pouco, ele reúne as provas de como a ALP está tentando tomar o reino da Transjordânia e transformá-lo na impossibilidade de destruir Israel em um reino palestino ou em uma república palestina. Só falta uma coisa. Obviamente, falta remover o último obstáculo. O próprio rei Hussein, que é alvo de algumas tentativas de assassinato após a última tentativa fracassada. Hussein afirma categoricamente que é o bastante, da forma mais brutal possível. Ele mobiliza a Legião Árabe e o exército jordaniano. O exército é encarregado de atacar os líderes refugiados, de atacar as posições da Fatah, de expulsar violentamente a presença palestina do reino. Seguem dias de grande agitação, dias de combate, tanques que entram nos campos, ficam atolados nas vielas, são atacados com foguetes anti-tanque, os RPGs. A luta é travada viela por viela. Naqueles dias é um caos total. Do norte, da Síria, uma brigada inteira do exército sírio, com as insígnias do Exército de Libertação da Palestina, começa a marchar em direção à fronteira com a Jordânia. Hussein pede ajuda aos Estados Unidos, que convencem Israel, pela primeira vez em sua história, a fazer algo em favor da Jordânia. Israel envia alguns de seus aviões de combate para sobrevoar a baixa altitude a coluna de veículos a caminho da fronteira. Tão baixa altitude que, em momentos, os motoristas dos veículos poderiam ler não apenas a história de Davi, mas até mesmo os números de matrícula dos aviões e as instruções, em caso de perigo para o piloto, para ejetar. O fato é que, após alguns voos em baixa altitude, a coluna volta, assustada. Na Jordânia, o massacre continua. Yasser Arafat, que inicialmente proclama vitória, é forçado a fugir de seu próprio quartel-general. De acordo com alguns de seus colaboradores, ele até se disfarça de mulher para escapar e sobreviver. Principalmente a fúria vingativa dos soldados jordanianos. É necessária a mediação de Gamal Abdel Nasser, já doente do coração, para evitar um banho de sangue praticamente fratricida entre os povos árabes. O Hope e todos os seus combatentes podem abandonar a Jordânia. Assim termina, Hussein recupera seu próprio estado e se torna completamente autônomo, sem mais situações híbridas ou de perigosa continuidade. Mas onde acabam todos esses combatentes palestinos? Claro, não se pode enviá-los para além da fronteira. Os israelenses não os aceitam. Nem mesmo Assad na Síria os aceita. Para o sul, em direção à Arábia Saudita, nem se fala, os sauditas não querem nem saber. Nasser morre justamente devido ao esforço sustentado pelas negociações de paz. E o Egito também vive em uma fase de transição que leva à presidência o ex-vice de Nasser, Anwar al-Saddam. Então, para onde vão os palestinos? Eles vão mais para o norte, vão para o Líbano. O Líbano, que é um estado multiconfessional, regido pelo Pacto Nacional de 1943, aquele pacto que define o Líbano como um país de fisionomia árabe. Frase que diz tudo e nada ao mesmo tempo. É abalado pela chegada dos palestinos porque os palestinos alteram os equilíbrios precários do Líbano. Equilíbrios precários que estavam prestes a quebrar em 1958 após a onda de nasserismo, de panarabismo. Na chegada às praias de Trípoli e Beirute dos Maris, chamados pelo presidente Chamoun, e que estava vivendo naquele período. 70 a primeira metade dos anos 70.
Um período extremamente turbulento, com diversas facções políticas, mas também religiosas e de clãs lutando entre si para assumir o poder. Se a presidência é constitucionalmente nas mãos dos maronitas, a presidência do conselho está nas mãos dos sunitas, a presidência do parlamento nas mãos dos xiitas, e assim por diante. Os drusos querem subverter esse equilíbrio. Eles não concordam mais em manter esse pacto. E a chegada em massa dos palestinos, que começam primeiro a formar campos de refugiados, depois a colonizar áreas inteiras, principalmente no sul do Líbano, ao redor do rio Litani. Tudo isso altera os equilíbrios. Do Líbano começam a partir diversas incursões de fé a Aion, para o sul, para Israel, para a Galileia. Em uma dessas incursões, conduzida com botes infláveis, um comando palestino desembarca nas praias. Faz reféns primeiro um ônibus de linha, depois uma creche dentro de um kibutz. Forças especiais de Israel intervêm. A crise é resolvida, mas com várias mortes, não apenas no comando palestino com um comando suicida, mas também entre os reféns. A partir daquele momento, começa uma nova fase. No Líbano, começa uma guerra civil. Uma guerra civil devida tanto à presença palestina, quanto ao fato de que, em breve, os maronitas não suportam mais as pressões que recebem para rediscutir os equilíbrios do Pacto Nacional. A faísca que faz tudo explodir é uma tentativa de assassinato, mais uma vez. Não há um rei para ser eliminado, nem mesmo um presidente da República, mas sim um velho patriarca da política. Seu nome é Pierre Gemayel. Ele é o fundador da Falange, o Kadeb, partido armado da direita reacionária libanesa. Maronitas. Pierre Gemayel já concorreu e perdeu a presidência, mas está pavimentando o caminho para seus filhos Amin e principalmente Bashir. Pierre Gemayel, em abril de 1975, está em Mansur, um subúrbio inteiramente maronita da capital. Ele está na missa de domingo. Na saída da missa, que consagra uma nova igreja, alguns tiros são disparados no adro. Pierre Gemayel permanece ileso. Seus guarda-costas o protegem, mas no chão ficam mortos e feridos. Quem foi? Palestinos. Esse é o veredito. E em pouco tempo, um comando do Kataeb dos paramilitares da Falange ataca um ônibus que estava cheio de palestinos e causa um massacre. É assim que começa a guerra civil no Líbano. É um confronto entre libaneses e palestinos. Um confronto que durará por 7 longos anos. 7 anos de guerra civil. Com a intervenção de Israel, com a intervenção da Síria, que é chamada para ajudar pelo presidente libanês da época, e então, com a chegada das forças internacionais de paz. A retirada de Israel enquanto os sírios permanecem na área. Uma nova ofensiva, a Operação Paz na Galileia, o cerco a Beirute Oeste, os massacres dos campos. Pensamos em Tel Ezatar, a colina da sede, o massacre de Damur, os palestinos que se vingam e atacam uma cidade na costa, massacrando os habitantes. Até o cerco final. A escolha de Arafat de abandonar o sonho de tomar o Líbano desta vez e fugir para a Tunísia com todos os seus paramilitares. Os refugiados nos campos estão praticamente indefesos, confiados apenas à proteção das forças internacionais de paz. Mas uma faísca será suficiente para iniciar outro incêndio. Essa faísca é o assassinato por bomba do presidente eleito libanês, Bashir Gemayel, que é morto em setembro. Setembro de 1982 foi um mês ruim novamente. Esse assassinato clama por vingança, e o Kataeb escolhe como vingança 2 campos, Sabra e Shatila, 2 campos que estão nas margens da capital, que são cercados pelo exército israelense que atira bengala para iluminar a noite como se fosse dia e abrir caminho para a entrada das equipes da morte do Kataeb, que cometem massacre em Sabra e Shatila. Um massacre horrível que obrigará as Nações Unidas a chamar de volta a força de paz para a área, mesmo que essencialmente sem a bandeira da Organização das Nações Unidas, devido a problemas internos no Conselho de Segurança. Como vocês podem ver, a história apresenta muitas facetas. Não é apenas a pretensão de tomar aquela terra que vai da Galileia até Late, de Gaza até o Mar Morto e as margens do Jordão. Existem 2 povos, o judeu e o palestino, que reivindicam reconhecimento. E como reconhecimento, reivindicam uma casa onde possam criar seus filhos, onde possam aplicar suas próprias leis, onde possam exercer uma autoridade. Houve oportunidades reais ou supostas, houve tentativas, às vezes violentas,
como na Jordânia, como no Líbano. No entanto, os resultados são sempre os mesmos. E sempre voltamos lá, voltamos para aquela terra, entre a Galileia e Eilat, entre Gaza e o Mar Morto e as margens do Jordão. Uma terra atormentada que há quase um século é reivindicada por pelo menos duas partes. Quantas vezes, lendo os jornais, ou ouvindo um serviço na televisão ou no rádio, ou até mesmo lendo as notícias na internet, vocês se depararam, em termos um pouco difíceis, termos escritos em outra língua, transliterados de outro alfabeto, e termos que identificam entidades políticas ou militares, ou conceitos que nem sempre são tão simples. E então, mesmo no complexo conflito entre palestinos e israelenses, é bom conhecer as palavras para evitar fazer talvez avaliações erradas ou cair em tópicos. Aqui está um pequeno glossário para vocês. Começamos com o Hamas. Hamas é um movimento paramilitar e político de caráter terrorista que surge dentro da comunidade palestina, principalmente na área da faixa de Gaza. A evolução longa parte dos anos 70 e explode definitivamente com a primeira intifada, a de 1987. A partir desse momento, o Hamas se torna um sujeito ativo, cada vez mais ativo, a ponto de assinar diretamente as ações de guerrilha e os ataques do Hamas. Ele se caracteriza por uma proximidade, pelo menos no início, com a Irmandade Muçulmana e pela marca extremamente sunita e fundamentalista. Isso não exclui o apoio obtido nos últimos anos de um teórico inimigo do Islã sunita como o Irã. O Irã xiita, sunitas e xiitas. Qual é a diferença? Apenas dois caminhos, os dois principais caminhos do Islã. Após a morte do profeta Maomé, surgiu dentro do mundo islâmico a questão sobre a sucessão do profeta. A via majoritária sunita, que também se tornou majoritária na disseminação dentro do mundo islâmico, rejeitou a escolha de uma via minoritária. Shia significa facção que reconhecia um parente do falecido profeta Maomé como seu sucessor. Aqui começa a separação, uma separação que se tornou sangrenta com o passar do tempo, com verdadeiras guerras religiosas. Os xiitas são amplamente difundidos na área iraniana, mas também no Iraque, onde constituem a maioria relativa da população. Mas existem ramificações xiitas também na Síria e no Líbano. O resto do mundo islâmico do Oriente Médio é fundamentalmente sunita, com aqui e ali algumas seitas consideradas heréticas, como a dos russos. Hezbollah, literalmente o Partido de Deus. O que é Hezbollah? Hezbollah é uma formação teocrática e paramilitar que se afirmou no Líbano no início dos anos 80, no auge da Guerra Civil Libanesa, até a explosão em campo do Hezbollah. A parte xiita libanesa era representada por Amal, um partido liderado por Nabi Berri, que tinha posições decididamente diferentes, primeiramente não teocráticas, mas democráticas. Era um partido que se aliava de bom grado, tanto com os maronitas quanto com os israelenses, para depois mudar de alianças, às vezes com os sunitas, às vezes com os drusos, em função anti-síria. O declínio cada vez mais rápido de Amal, devido a constantes mudanças de frente, abriu o caminho para o Hezbollah, uma nova entidade, financiada diretamente pelo Irã para criar no país dos cedros um aliado fiel, uma milícia na região que atendesse aos interesses do Irã, tanto no perigoso jogo libanês quanto em relação ao vizinho ao sul, ou seja, Israel. OLP, Organização para a Libertação da Palestina, entidade puramente política, não deve ser confundida com seu braço militar, Al-Fatah, que sempre assinou as ações de guerrilha. OLP se posicionou no âmbito internacional. Lembramos também o convite recebido pelo seu líder, Yasser Arafat, para falar na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, como uma espécie de porta-voz da causa palestina. Certo, não um porta-voz único, mas o universalmente aceito, pelo menos como rosto público. Mas ele não é o único e não é o único. Ele nem é, se quisermos ver com os olhos da atualidade, o principal ator da causa palestina. Já falamos sobre o Hamas. Há também a Frente Popular para a Libertação da Palestina.
Uma organização menor que a Organização para a Libertação da Palestina de clara orientação socialista, enquanto a Organização para a Libertação da Palestina, apesar de receber financiamento do bloco soviético, sempre tentou manter uma certa equidistância com meios limitados. Foi fundada por um palestino de origem sírio-libanesa cristã, George Abashi, ex-médico, que após a Guerra dos 6 Dias abandona seu consultório médico e se torna um líder político e terrorista. A Frente Popular para a Libertação da Palestina assina alguns dos atentados mais sangrentos. Em comparação com a Organização para a Libertação da Palestina, desfruta de menos apoio, menos recursos, menos homens. Mas isso não limita suas ações. Com o passar do tempo, torna-se cada vez mais fraco, cada vez mais minoritário, também porque é ultrapassado por novos adversários internos, como o Hamas, como o Hezbollah ao norte e como a Jihad Islâmica. Veja, Jihad Islâmica, o nome já deveria dizer muito. A Shiat no Islã é a Guerra Santa, mas não é uma guerra santa como muitos ocidentais pensam, visando conquistar. A Guerra Santa, lendo o Alcorão e prestando muita atenção às várias interpretações e ao risco de mal-entendidos, é voltada exclusivamente para a defesa do muçulmano. De acordo com a pregação de Maomé, um bom muçulmano deveria pegar em armas apenas para se defender, nunca para oprimir o adversário. Além disso, no Islã é ensinado o respeito e a compaixão, especialmente para com aqueles que são chamados de povos do livro, ou seja, aqueles que aderem às grandes religiões monoteístas reveladas, cristianismo, judaísmo, zoroastrismo, que são precursores do Islã. Eles chegam primeiro e, de acordo com a pregação maometana, trazem um vislumbre da verdade. Ou seja, dentro de cada uma dessas religiões há uma parte do Islã. De acordo com a doutrina maometana, os membros dessas religiões não deveriam ser tocados, muito menos reduzidos à escravidão ou mortos. E para permitir a prática de sua religião, é permitido através do pagamento de um imposto, a jizia. Um imposto essencialmente praticado através da própria fé. A Jihad Islâmica é um elemento adicional de perturbação no contexto do Oriente Médio, porque propõe uma visão distorcida do termo jihad e ainda mais distorcida do Islã. Prega uma guerra santa de agressão contra qualquer inimigo que não seja um fiel muçulmano sunita. Com a desculpa de uma autodefesa que na realidade não existe, porque o Islã prega algo bem diferente. Mas a Jihad Islâmica exige o uso de métodos de agressão e não de autodefesa, de opressão e não de compaixão, de ataque indiscriminado a civis, inclusive através de técnicas suicidas, que ao ler corretamente o Alcorão, são proibidas. Passamos para o outro campo. Forças de Defesa de Israel. Forças de Defesa de Israel. Quando se refere às Forças Armadas israelenses, este termo Forças de Defesa de Israel é usado principalmente. Alguém ainda hoje as define como Zahal, que provavelmente seria o exército terrestre. Mas agora mesmo em Israel, o termo Zahal não é mais usado. Alguém, referindo-se às forças especiais, as define como Palmash. Mas o Palmash, que era uma força de elite durante a Guerra de Independência israelense, aquela de 48, 49, foi dissolvido posteriormente com a reorganização das Forças Armadas. Então, quando falamos das Forças Armadas israelenses, é correto nos referirmos a elas como Forças de Defesa de Israel? Instituto de Inteligência e Operações Especiais de Israel. Por Mossad, sempre nos referimos à soma dos serviços secretos israelenses, que na realidade se dividem em várias seções. O Mossad é essencialmente o serviço de espionagem estrangeiro. Ele conta com vários escritórios de agentes declarados ou sob cobertura residindo em embaixadas, mas também de agentes não declarados nas embaixadas. De equipes de ação para espionagem e equipes de ação para intervenção. Existem as equipes Sayanim e as equipes Kidom, dependendo das tarefas a serem definidas, mas trabalha essencialmente no exterior. Depois, há o Serviço Secreto Militar, do qual obviamente é do nosso antigo CISM, especialmente porque o CISM não existe mais. Ele lida com espionagem militar, também voltada para o exterior. Depois, há o escritório que lida com os países que perseguem ativamente os judeus. Hoje está focado principalmente no Irã, mas no passado também lidava com outros estados. E então há o que é erroneamente chamado no ocidente de Shin Bet, ou seja, Serviço de Segurança.
Mas Shin-Bet são as duas iniciais hebraicas de Sherut Bitachon, ou seja, Serviço de Segurança. Na verdade, é chamado de Sherut Bitachon Kladi, ou seja, Serviço de Segurança Interna. Portanto, Shabak, não o chame de Shinbi, chame-o de Shabak. É o serviço de segurança responsável pelo contra-espionagem interna, coleta de informações para uso interno e segurança interna. Também de personagens políticos, grandes industriais, personalidades estratégicas e até mesmo de equipes nacionais ou clubes de grande relevância. Se, como eu, você é apaixonado por basquete, deve ter notado que quando o Maccabi Tel Aviv viaja pela Europa para competições continentais, é acompanhado por uma autoridade de escolta. Esses não são agentes do Mossad, embora às vezes sejam retratados como tal nos jornais. São agentes do Shabak, cuja tarefa é proteger os atletas e os membros da equipe técnica. Como eles podem representar um alvo para terroristas, especialmente após o massacre de Munique em 72 para assassinatos ou sequestros. Esperamos ter oferecido um serviço útil. Às vezes, a história não é apenas contar o que foi o passado, mas também esclarecer aqueles aspectos colaterais que são fundamentais para entender o presente, para ler o presente e para compreender o presente. Obrigado.